congregação veio de Shalom, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no Espinhas Baladão, dizendo o nosso Erev Shabbat, e teremos hoje e amanhã, às 9h30 da manhã, o nosso Shacharit. Quero chamar o nosso mensageiro desta noite, que estará fazendo brachá, nosso Nevacê Marlon, lembrando, iremos amanhã, aqueles que puderem, 8h30, chegarmos aqui para amanhã de tefilá, de oração, 9 horas nosso café, com ralá, né? E logo depois do início dos trabalhos. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aqui está teu servo como canal de brachá, como canal de bênção, como instrumento da tua palavra, da tua Dvar, para os nossos corações. Que o Elohim que habita nele possa falar através dele, para ele e para nós que aqui estamos e para aqueles que nos assistem. Abençoe o teu servo, Senhor, a sua família e a tudo que lhe serve. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nós oramos. Amém. Amém. Shalom, shalom, irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos compartilhar a palavra do Eterno no livro de Isaías 12. Capítulo 12. Canto de louvor pela restauração de Israel. E a partir do primeiro verso, está dizendo assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Irmãos, sabe o homem que reconhece que é pecador. Você reconhecer que você precisa do Eterno, você precisa do seu perdão, da sua misericórdia, você já está começando a andar no caminho da sabedoria. Vamos ver uma referência lá no livro de 1 João. 1 João. Deixa aí Isaías 12 marcado, tá? João, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O homem consegue se iludir. O ser humano ele consegue dar uma rasteira em si próprio. O nosso coração é enganoso, diz a palavra do Eterno. O nosso coração é enganoso. Mas quando você ler lá no Salmos 51, versículo 17, vem falando sobre um coração humilde e um coração contrito. Humildade, em algumas palavras não vai estar humilde, vai estar compungido ou contrito. Isso quer dizer, irmãos, que expressa arrependimento. O que o Eterno busca em nós é um coração que expressa arrependimento. Não é que você, infelizmente, vai andar perfeitamente nessa terra. Você vai buscar essa perfeição, mas é difícil. Existem muitos obstáculos. Mas o que o Eterno quer achar em nós é um coração que expressa esse arrependimento. E só vai se arrepender se você reconhecer que você é um pecador. Agora, se você acha que você não tem pecado, se eu achar que eu não tenho pecado, eu estou me iludindo, estou me enganando. E vamos continuando lá no 1 João diz: se reconhecermos, aí entra o tal do si, né? Esse si aqui nós vamos ter que continuar agora. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Ele nos purificará de toda a injustiça. É se reconhecermos.
Se você perceber, irmãos, que o teu pé está vacilando, que os teus pensamentos não estão muito legais, se você perceber isso, preste atenção que Ele é poderoso, digno e justo para te purificar de todo pecado. Existe provação? Existe. Existe tentação? Existe. Mas também existe o pecado, o erro. O nosso erro, nossas concupiscências, nossos fraquezas. Porém, diz aqui o versículo que Ele, que é digno de toda confiança e justo, Ele nos purificará de toda a nossa injustiça. Se nós reconhecemos, Ele nos purifica, Ele nos liberta, Ele nos limpa, nos salva, nos fortalece. Basta nós abrirmos nosso coração e reconhecermos nossos pecados. Continuando com o texto. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se você persistir dizendo que você não precisa, é porque Yeshua não está na tua vida ainda. Jesus ele não passou para ele ainda. Porque você está fazendo ele mentiroso. Porque ele te mostra, ele nos mostra, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos pecadores. Somos falhos. E precisamos reconhecer isso. Se você diz que você não precisa, é porque você ainda está no erro. Romanos 3, versículo 4 diz: Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Então, irmãos, o nosso coração ele é muito perigoso. Nós precisamos realmente da misericórdia do Eterno para nossas vidas. Voltando lá no livro de Isaías, não deixa Isaías fugir não, deixa aí marcado. No versículo 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quando reconhecemos, irmão, essa posição de pecadores e buscamos a libertação, a purificação e nos entregamos nas mãos do Pai, devemos anunciar esse versículo aqui 2 todos os dias, e para não deixar nossa fé esmorecer. A partir do momento que você reconhece um pecador, todos os dias você tem que dizer: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Declara isso todos os dias, porque tem dias que nós acordamos bem, mas tem dias que não acordamos bem. Tem dias que passamos a tarde, o dia todo bem, tem dias que não. Tem dias que vamos deitar muito bem, e tem dias que a gente nem consegue dormir. Então todos os dias, declare esse versículo 2 aqui de Isaías: o Senhor é o meu cântico, é a minha salvação, é a minha força. Vamos lá em Deuteronômio 28, lá na Torá, Deuteronômio 28. Mais uma vez, vamos ver aqui o si. 28, verso 1 diz assim: Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E aqui segue uma lista de bênçãos. Se você ouvir, se você der ouvidos ao Eterno. Aí vamos pular para o versículo 15, que vai dizendo assim: será por aqui, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás de então. Se der ouvido, tem bênção, mas ouvidos tem maldição. E interessante que lá no versículo 23 vai dizer assim: 23: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Simbolizando um tempo, irmão, de seca, onde que parece que não há resposta de Deus às nossas súplicas. E por que será que os céus estão de bronze? Será que existem tempos realmente que parece que o céu está de bronze, está fechado? Aí entra o se ouvires, se não ouvires, se obedeceres, se atentares, se reconheceres, isso vai depender do si, das nossas escolhas, da forma que nós vamos nos posicionar. Porque diz a palavra que se não deres ouvidos, vai ter tempo que o céu vai estar de bronze, a terra vai estar como ferro, não tem frutos, não frutifica, não produz, não tem chuva, não tem. Mas é por causa do quê? Por causa de nós, porque não demos ouvidos. Porque
porque não nos atentamos à palavra do Eterno. Então faça a escolha certa. Se humilhe nos pés do Senhor e lhe renda louvores, e agradeça pela sua misericórdia sobre nossas vidas, e declare todos os dias esse versículo 2: Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Declare quando corre, declara quando for para a rua, declara quando for voltar, declara para os teus filhos, declara para o teu vizinho ainda, irmãos, que não reconhece Yeshua como Mashiach. Declara no teu trabalho: o Senhor Deus é a minha salvação, nele confiarei. Tem muita gente querendo confiar em alguma coisa. Eles vão confiar naquilo que vão estar diante dos seus olhos. Mas se você apresentar o Deus vivo e poderoso, você está mostrando o caminho da luz para ele, e que ele venha se apegar a esse caminho, o caminho que é a verdade, que é a vida. Isaías versículo 3, lá Isaías 12, versículo 3 diz assim: leiam comigo: vós tirareis água das fontes da salvação. Está assim na sua Bíblia? Vós tirarei água das fontes da salvação? Vocês tirarão água das fontes da salvação com alegria. Eu pulei justamente essa parte. Ainda não diz isso aqui, que vós, versões diferentes, com alegria, vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. Irmãos, é com alegria. Você que escolheu o caminho da salvação, o caminho da bênção, você vai fazer tudo com alegria. É com alegria, irmãos. Salmos 19, 8 diz: os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração, o mandamento de Adonai é puro e ilumina os olhos. Salmos 92, 4 vai dizer: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Neemias 8,10 diz: então ele lhes disse: vão, alimentem-se bem. Aí, ó, quem gosta de comer, ó, está mostrando aí, ó. Vão, alimentem-se bem, tomem bebidas doces e enviam porções de comida a quem não tiver provisão. Se alimente bem, mas não esqueça daquele que está faltando. Pois hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria de Adonai é a sua força. Aqui, irmãos, no início já está falando um tempo de Sukkot. Não é Sukkot hoje, mas é Shabbat, é tempo de alegria. Então, se alimente bem, tome bebidas doces. Lembre daquele que está necessitado hoje, mas tudo com alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você for lá tirar água das fontes da salvação, não se esqueça, com alegria. Tem que ter alegria, irmãos, porque nós servimos ao Deus vivo e poderoso. Aqui o pastor desceu, né, para tirar das fontes com alegria, então estava louvando, isso é muito diferente, porque se for deixar os problemas tomarem, as dificuldades, aí isso e aquilo, não vai ser com alegria, vai ser pesado e as coisas não vão fluir. Então, quando você for entrar numa casa de oração, seja aqui ou outro lugar, para adorar o Senhor, você está descendo para beber da água da salvação, você está descendo para beber da água viva. Então, vá com alegria, vá com alegria, beba dessa água e, se possível, leve para quem ainda não bebeu, para que haja salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o livro de Isaías, versículo 4 diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso é o seu nome. Tem 4 dicas aqui, irmãos: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e relembrai que excelso é o seu nome. No Salmo 18, do versículo 1 ao 9, diz: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Rendei graça ao Senhor porque a sua misericórdia. Nós estamos de pé para a misericórdia do Senhor, porque não somos bons. Estamos buscando o caminho certo a seguir. Temos buscado um Deus vivo e poderoso, mas o coração do homem é enganoso. Diz João capítulo 1, 1 João capítulo 1: se você diz que você não tem pecado, você está mentindo. Nós somos, irmãos, pó da terra, pecado, concebidos do pecado. E nós precisamos da libertação, precisamos dessa misericórdia. Então dê graças ao Senhor todos os dias pela sua misericórdia, porque se nós estamos de pé, é porque é misericórdia, não é porque nós somos bonzinhos todo dia. Não é. Nós queremos sim a bondade, a misericórdia, queremos seguir uma vida reta, mas somos pecadores. E se estamos de pé, é por causa da infinita misericórdia do Eterno sobre nossas vidas.
No Salmo 105 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. Você tem bebido essa água, então você tem que manifestar, mostrar às pessoas a água que você bebe e levar para elas essa água. Você tem que mostrar esses feitos de Adonai. É o famoso testemunho que nós contamos. Nós temos que levarmos as maravilhas que o Eterno tem feito. Quando você chegar num lugar, diz: é graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Invocai o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O tempo todo busca a presença do Eterno. Em tudo que nós vamos fazer, colocar nossas mãos, vamos buscar a presença do Eterno. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, irmãos. Eu quase veio com o Marcelo, porque é da área dele. Uma participação na televisão, um simples play de um prédio, a criança se balançando, aquela pilastra soltou e a criança veio a falecer. Você olha assim, mano, como pode? Uma coisa tão simples. A gente fica, não, a gente precisa da misericórdia do Eterno, a gente precisa da sua graça e do seu perdão. Tinham acabado de fazer a reforma do negócio lá, as crianças foram brincar e aquela pilastra soltou e a criança veio a obra. A gente precisa da misericórdia do Eterno. Tem coisa que a gente não vai entender, a gente vai querer questionar, mas não cabe a nós questionarmos o Eterno. Mas precisamos seguir a sua misericórdia todos os dias. Porque se estamos de pé, é por causa da misericórdia do Eterno. No Salmo 148:13 diz: louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Excelso, e a sua majestade é acima da terra, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Excelso, o que significa, irmãos? Que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, sublime e elevado. O único que se distingue é o Eterno, o seu Filho amado Yeshua. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele nós temos que render graças, porque esse Ele é digno, Ele é excelso. As suas obras são dignas disso. Louvado seja o nome do Eterno. E esse versículo 4 diz assim, ó: relembrai, nós, pecadores, que nós somos, relembrai que é excelso o seu nome. Relembrai, é lembrar de novo. É como nós estudamos a Torá, nós vamos ver que vai se repetir, vai chegar no livro de Deuteronômio, vai ter as repetições. O Eterno nos ensina, Ele nos lembra, Ele nos ordena. Relembrai, com excelso o seu nome. Irmãos, nós esquecemos, porque nós viramos as costas. Se nós formos analisar lá a história do povo de Israel, nós vamos ver quantas vezes o povo viu maravilhas e virou as costas. No Salmo 106, se não me engano, o versículo 10 vai dizer: o povo viu sinais e maravilhas e louvor, mas cedo, porém, deu as costas para o Eterno, porque não parou para ouvir a sua instrução. O povo via sinais, dava um tempinho e virava as costas para o Eterno. O povo via sinais e ia lá e buscava o ouro para fazer um Deus para ele. Nós somos assim. O Eterno, por isso que, quando vemos na palavra, existem repetições. Ele vai bater na tecla de novo. Ele vai dizer: inculca na cabeça do teu filho o caminho que deve andar. Vai lá no Deuteronômio 6. Vai falar que você tem que inculcar na cabeça do teu filho, você tem que falar para ele, tem que mostrar o caminho. E não é só falar, é dar exemplo. É dar exemplo. Eu já falei aqui para o meu filho, né, que foi me exortar, porque eu falei para ele dizimar, ele falou que eu não fazia isso, por causa do bendito do Pix, que ele não via fazendo. Então nós temos que dar exemplo, irmão. Orando, às vezes oramos quietinho alto, porque parece que você está orando, você está dormindo. Olhamos a palavra quando estamos sozinhos, só quando estamos sozinhos, e não estão vendo. Se eles não verem, tem exemplo. A gente pode falar, mas os olhos dele não estão atentos. A verdade, tem um logo aqui, os olhos do servo estão atentos à mão do Senhor. Os olhos dele estão, o olho do filho está atento às coisas do pai, às ações do pai, da mãe, do tio, da tia. E nós temos que ser exemplo. E aqui ele vai falar novamente: relembrar que excelso é o seu nome, Deus. E nós, como os bichinhos de Jacó, temos que lembrar que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, e só estamos de pé por causa da tua infinita misericórdia. Voltando para o livro de Isaías, capítulo 5 diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se disto toda a terra. Vou ler aqui o Salmos 96. Salmos 96, que diz assim, ó: tributo à glória e majestade de Deus todo.
Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, foga o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as aves do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com consoante fidelidade. Aleluia. Se você quer ver também, irmão, que você deve dar glória e majestade eterna, você pode ler em 1 Crônicas 16, Salmo 105, Salmo 106, das glórias ao Senhor, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor, e ele tem feito grandes feitos nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Eterno. Finalizando lá no último versículo do capítulo 12 de Isaías. Diz assim: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Essas duas palavras, exulta e jubila, vamos dizer a mesma coisa que excelso. Aquele que é algo que fez grande feito, que é sublime, que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de todo o nosso amor, de toda a nossa atenção. Ele é digno, ele é. E por que temos que ter toda essa alegria, irmãos? Porque o Eterno está no meio de nós, como diz aqui: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Dai glória, porque ele está no meio de ti. Levantando, dai glória ao Eterno, porque ele está no meio do povo, está em nós. E com alegria. Vai descermos para buscar das fontes da salvação. Vá com alegria. Beba com alegria. Leve água com alegria para aquele que está sedento. Eu vou ler. Irmãos, na minha caminhada, o meu momento de maior alegria, irmãos, foi quando eu fui presente na vida de pessoas que se converteram ao Senhor. Foi quando eu estive junto ali. Eu não estou falando que eu que fiz, mas que eu participei, que eu tive a oportunidade de ajudar, de visitar, de conduzir, de instruir. E essas pessoas se converteram ao Senhor. Essa é a maior alegria que nós temos. É a alegria da salvação. Isso não pode faltar, nós precisamos ter essa sede da alegria, de beber da água da fonte da salvação e de levar essa água para aquele que está à nossa volta. Nós não sabemos, irmão, quem vai aceitar e quem não vai. Mas nós temos a obrigação de beber dessa água e de levá-la. Nós temos essa obrigação. Beba bem. Se lave, se limpe. Beba dessa água e leve para aquele que está sedento. Essa obrigação é nossa. Nós temos que beber e levar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Palavras sábias, pois toda palavra, toda divar foi da parte do Eterno, como sempre, né? E usando a Bíblia, isso é muito importante. Deus, Ele quer que, e aqui nós temos sempre procurado enfatizar. Não adianta você vir ou ir à congregação se você não tem o desejo e a sinceridade de querer fazê-lo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente fazer por obrigação, porque o roxo, o pastor, o rabino vai brigar ou vai me cobrar de uma certa forma porque eu não tenho comparecido. Não olhe assim. Olhe que você tem que sentir o desejo
juntamente com a congregação, de buscarmos o Senhor. Hoje foi um culto muito diferente. Foi uma presença assim muito grande do Eterno, através do seu Lua. Poxa vida, eu senti algo muito grande aqui. Então, meus amados, quando a gente abre o coração, Ele fala, Ele cala o nosso coração. Ele faz maravilhas nas nossas vidas. É só crer. É só deixar Ele agir na tua vida, nas nossas vidas, para nós vermos o quê? A manifestação, o vigorar do seu poder em nossas vidas. Mas Senhor, nos abençoe. Amém. Recebamos a brincada com a língua. Yivarech Adonai Bispecha Yehi Adonai Pavlecha Vivonecha Isa Adonai Pavlecha Viasenlecha abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adonenu U'Moshienu Liakah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e Levita hoje.